Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como atividade então do sábado letivo, eu vou postar aqui a correção da nossa prova, tá? Começando lá pelo verdadeiro ou falso. A radioatividade resulta da instabilidade da eletrosfera de um átomo? Não, né, pessoal? A radioatividade, ela concerne ao núcleo, concernente ao núcleo. Então, é falso, não é a eletrosfera, é o núcleo. Na emissão de partículas alfa, a massa do novo elemento diminui de 4 unidades e o número atômico de 2 unidades? Correto, é isso aí mesmo. As partículas beta são as que possuem maior poder de penetração de todas? Não, falso. Nós temos ali outras partículas mais fortes, com maior poder de penetração que a beta, né? Temos a gama, o raio-x, né? Meia-vida é o tempo necessário para que a massa de um radioisótopo desapareça? Não. Meia-vida é o tempo necessário para que a massa de um radioisótopo diminua a metade, por isso que é chamado de meia-vida. Então, é falso. Tanto na emissão de partícula alfa, beta ou gama, a formação de um novo elemento químico, porque sempre é alterado o número atômico. Não, duplamente falsa, porque não é sempre que se forma um novo elemento químico, tá errado, e porque sempre é alterado o número atômico, tá errado também. Somente na emissão da partícula alfa e da partícula beta é que são alterados o número atômico, e como consequência, aí sim é que se altera e se forma um novo elemento. Então, é falso. Então, o gabarito ali, F, V, F, F, F. Tudo falso, a maioria falsa nessa vida. Vamos lá ainda sobre radioatividade. O bismuto 212 sofre decaimento radioativo resultando em polônio 212 e tálio 208. Complete as reações abaixo quanto às radiações emitidas. Coloque o símbolo, a massa e a carga na partícula. Pessoal, aqui, né, como eu expliquei em sala, e também como está no próprio enunciado, né, da questão, tem que colocar o símbolo correto, a massa correta e a carga correta da partícula, né? Então, vamos ver aqui, para essa primeiro, o que acontece com a carga, tá? Tudo que eu tenho nos reagentes eu tenho que ter nos produtos. Então, eu tenho uma carga ali de 83 e nos produtos eu tenho uma carga de 84, tá? 83 para 84, eu não sei quanto que dá, né? Dá uma unidade. Mas aí o que a gente tem? Temos que isolar o x, então vai ficar 83 menos 84 vai ser igual a x. Então, x vai ser igual a menos 1. É uma carga negativa de menos 1. Eu tenho uma partícula que está emitindo uma carga de menos 1. E a massa, gente, eu não preciso nem fazer, porque, ó, de 212 nos reagentes está indo para 212 nos produtos. Então, eu sei que a massa é zero. Então, eu tenho uma certa partícula que tem uma massa de zero e uma carga de menos 1. Qual é a partícula que tem uma massa de zero e uma carga de menos 1? É a partícula beta. Tá aqui o símbolo beta, 0, menos 1. Quem colocou o menos 1 aqui não tem problema. Quem colocou o menos 1 aqui não tem problema. Quem colocou o 0 aqui não tem problema. Quem perdeu foi quem trocou a posição de baixo para cima do 0 e do menos 1 e quem errou o símbolo do elemento, tá? Vamos fazer para essa outra aqui agora. Vejam que aqui do bismuto indo para o tálio, eu tenho uma mudança na massa. Então, vamos ver de quanto é essa mudança, para a gente saber qual foi a partícula que foi emitida. Então, cálculo para a massa. O que a gente vai ter ali? 212, que eu tinha nos reagentes, vai ser igual a 208, que eu tenho nos produtos, mais uma certa quantidade. Então, 212 menos 208 vai ser igual a x. Então, x vai ser igual a 4 unidades. A massa está sendo alterada em 4 unidades. E para a carga, vamos ver o que está acontecendo com a carga. Eu tenho um número que era 83 e está indo para 81. Então, 83 que eu tinha nos reagentes está indo para 81 mais x. Então, eu tenho que 83 menos 81 é igual a x. X vai ser igual a 2 unidades. Então, eu tenho uma certa partícula, y,
que tem uma massa de 4 unidades e uma carga de 2 unidades. Qual é a partícula que tem uma massa de 4 e carga de 2? É a partícula alfa. 4, 2. Gente, quem colocou a letra A aqui, perdeu, tá? Porque a partícula tem esse símbolo grego alfa, tá? E eu expliquei que ia perder, que tinha que colocar a letrinha correta, né? O tálio 201 é um isótopo radioativo utilizado na forma de cloreto de tálio para diagnóstico de funcionamento do coração. Sua meia-vida de 73 horas, aproximadamente 3 dias. Certo hospital possui 20 gramas desse isótopo. Sua massa após 9 dias será igual a... Veja bem, ele está dizendo que a gente parte de 20 gramas. Então, eu tenho uma massa de 20 gramas inicial. Ele está dizendo que tem uma meia-vida de 3 dias. Então, quando passar 3 dias, né? Passou lá 3 dias. 3 dias é a cada meia-vida, né? E o que que acontece, então, se a meia-vida dele é 3 dias? O que que acontece a cada 3 dias? A cada 3 dias, a massa dele é reduzida à metade. Então, de 20 gramas, vai para 10 gramas. Ele está pedindo após 9 dias. Então, vamos lá, passou 3 dias. Depois, vai passar mais 3 dias. O que que acontece? De 10 vai para 5 gramas. Já foram 3 mais 3, 6 dias. Ainda não foi 9. Então, depois de mais 3 dias, o que que acontece? Vai reduzir a metade a massa, porque passou mais uma meia vida. Então, vai para 2,5 gramas, certo? Então, agora passou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Já deram os 9 dias. O que que acontece com a massa após 9 dias? Fica 2,5 gramas, tá? Tem outra forma de fazer este exercício. Você pode utilizar a fórmula. A massa final vai ser igual à massa inicial em 2 elevado a x, tá? Onde x é o número de meias-vidas, a massa mf é a massa final e mi é a massa inicial. A massa final é a massa que você quer, a massa depois de terminado o tempo. A massa inicial é 20 gramas, da onde partimos. 2 elevado a x. X é o número de meias-vidas, ele passaria 3 meias-vidas, 2 ao cubo. Então, isso daqui daria 20 dividido por 2 ao cubo, 8. E daí daria os 2,5 gramas da massa final. Tá ok? Então, tem duas formas de fazer. Quem fez de uma forma ou de outra, tá correto, desde que mostrasse o raciocínio, né? Dada a equação termoquímica da combustão do etanol abaixo, faça o que se pede. Então, nós temos aqui a reação, tá? Estamos falando agora de termoquímica, é uma reação com ΔH negativo, né? Ele está perguntando se a reação é endotérmica ou é exotérmica. Ela é exotérmica. Por que que ela é exotérmica? Bom, só de olhar o ΔH negativo, né? Então, ela é exotérmica porque o ΔH é menor que zero, é negativo. Toda vez que tem ΔH negativo, a reação é exotérmica. Algumas pessoas responderam que era uma reação de combustão. Não tá errado, tá? Tá certo também, porque todas as combustões são exotérmicas. Mas o que eu gostaria mesmo de ver é se você sabia relacionar a reação com esse sinalzinho aqui, tá? Mas quem respondeu que era combustão também considerei correto. Calcule a energia liberada na reação quando são utilizados 3 mols de C2H6O. Então, veja bem, aqui para esta reação eu tenho 1 mol de C2H6O. Então, para 1 mol de C2H6O, eu estou tendo uma entalpia de menos 1.368. Menos 1.368 kJ por mol. Ele está pedindo se eu utilizar 3 mols. 3 mols disso daqui vai dar quanto? Então, é uma regra de 3. 3 vezes 1.368 dividido por 1. Então, o x aqui, ele vai dar 4,104 kJ negativo. Só que isso daqui não é para 1 mol. Isso aqui é para 3 mols. Tá? Não é para 1 mol, não. Porque justamente ele está perguntando se fossem 3, né? Então, essa daqui é a resposta. Dado o gráfico abaixo, responda. Letra A. Mostra
a equação química que ocorre, demonstrando quem são os reagentes e quem são os produtos, né? Então, aqui é o zero, né? A reação, o caminho da reação é daqui para cá, então a reação começa daqui para lá. Quem está mais encostadinho no eixo Y é reagente, depois é produto, né? Então, a reação é assim, ó. A2 mais B2 formando 2AB. Tá aqui, ó. Reagentes e produtos, né? Mostra a reação química. Uma reação química sempre tem uma flecha, né? Demonstrando reagentes e produtos. A reação será endotérmica ou exotérmica por quê? Tem gente que se baseou na variação do ΔH, né? Mas eu queria saber mesmo, né? Se você, olhando o gráfico, já saberia, né? Essa reação, ela começa com uma energia alta, lá em cima, e termina com uma energia baixa. Ela perdeu energia no decorrer da sua reação. Então, ela é exotérmica. Só de olhar o gráfico eu já sei. Ela é exotérmica porque o H dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Só de olhar esse gráfico eu já sei interpretar que ela é exotérmica. Letra C, calcule a variação da entalpia. Então, o ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, o ΔH vai ser o H dos produtos. Quem que é produto? Aqui, ó. Quem que é reagente? Aqui. Quanto que vale a entalpia dos produtos? Tá aqui, ó. Os produtos tá lá embaixo. Vale 25. Menos a entalpia dos reagentes. Reagente tá lá em cima. Vale 80. Então, o ΔH vai ser igual a menos 55. Quilojoules por mol. Beleza? Passemos para o próximo, então. Próximo exercício, muitas pessoas com dificuldade aí, é um exercício sobre lei de Hess, né? Então, tá lá, ó, dadas as seguintes reações termoquímicas, ele dá esta primeira, esta segunda, esta terceira, com os respectivos valores de entalpia. Baseando-se nessas equações, determina a entalpia das reações abaixo de formação do N2O5. Ele quer esta reação aqui, o valor da entalpia. Para você chegar nesse valor de entalpia, você tem que utilizar dessas reações de cima para ver o que acontece, né? Somar, subtrair e tudo mais. Então, vamos ver. N2O5, aqui, ó, N2O5 tem que estar nos produtos. Qual reação que tem N2O5? Aqui, ó, N2O5, aqui, ó, N2O5. Tá? N2O5 tá aqui, tá nos reagentes, e eu quero que esteja no produto. Então, eu vou inverter. Eu vou inverter essa reação. N2O5. Outra coisa, o N2O5, eu quero que tenha 2 mols nos produtos, e aqui eu só tenho 1. Então, além de tudo, eu vou ter que multiplicar por 2 essa reação, né? Que mais? H2O, né? HNO3, olha aqui, HNO3, eu tenho HNO3 nos produtos, aqui, e depois eu vou ter essa daqui nos reagentes também, porque ela vai inverter, tá? Eu vou ter 2 mols de HNO3, eu vou multiplicar essa aqui por 2, então eu vou acabar tendo 4 mols de HNO3 nos reagentes e 1 mol de HNO3 nos produtos aqui. E eu preciso que isso aqui continue nos produtos. Por quê? Porque eu quero cortar HNO3. Veja que no meu produto não tem, aqui na minha reação final não tem HNO3. Então, como eu vou ter 4, ó, 2 vezes 2, 4, aqui eu também vou ter que multiplicar por 4 essa reação, tá? Outra coisa, N2 e O2. Aqui nessas reações está aparecendo H2O. H2O, H2O aqui. Eu vou inverter essa reação aqui. Quando eu inverter essa reação, eu vou ter 2H2O mais 2H2O aqui. Eu vou ter 4H2O.
Então, vamos fazendo para ver o que a gente tem aqui nessas reações. Vamos pegar o N2O5 e inverter essa segunda, que a gente tem certeza que tem que inverter. Então, vai ficar HNO3, que forma N2O5 mais H2O, tá? Se eu inverto a reação, eu inverto também o valor do ΔH. Então, o ΔH aqui, ele era negativo, ele vai passar a ser positivo. 76,6 positivo. Só que eu tinha que multiplicar por 2. Então, era 2HNO3, 2 vezes 2 dá 4. N2O5 era 1, 1 vezes 2 dá 2. H2O era 1, 1 vezes 2 dá 2. E aqui, eu também vou ter que multiplicar por 2, né? Tá? A segunda reação, eu vou multiplicar por 4. Por quê? Porque eu preciso cancelar esse HNO3. Então, 1 meio vezes 4 dá 2. Tá? Eu tô pegando essa reação aqui agora, ó. 2N2 mais 6O2 mais 2H2. Por quê? Porque 1 meio vezes 4 dá 2, né? Vai ser igual a 4HNO3. E aí, o ΔH, se eu multiplicar toda a reação por 4, eu tenho que multiplicar isso aqui por 4 também. E isso daqui vezes 4 vai dar 696,4 negativo, menos 696,4 negativo, porque eu não inverti a reação. Já vou colocar aqui 696,4, tá? Vamos dar uma olhadinha no que é que está acontecendo aqui por enquanto. Vou pegar uma caneta colorida. 4HNO3 tá cortando com 4HNO3, tá? O N2O5 eu quero que apareça, ele tá aqui, beleza. N2 e O2. N2 tá aqui, O2 tá aqui. Mas tá aparecendo também um H2. Eu preciso cortar esse H2 aqui. Como é que eu vou cortar o H2? Estão vendo essa reação de cima aqui? Ela tem H2. Só que ela tá no reagente. Eu quero que ela vá para o produto. Então, é por isso que eu inverto a reação de cima. Inverte também. Então, vamos inverter ela. 2H2O, que forma 2H2 mais O2. Se eu invertir a reação, eu inverto o ΔH. O ΔH era menos 571,5, aqui vai ser mais 571,5, ok? Fiz tudo que tinha que fazer com as reações. Vamos ver o que mais dá pra gente cortar aqui, né? 2H2O aqui vai cortar com 2H2O aqui, ok? 2H2 aqui corta com 2H2 aqui. E o oxigênio tem 6O2 aqui e 1O2 aqui. Então, corta, 6 menos 1 vai dar 5O2. Então, no final, o que a gente tem? 2N2 mais 5O2, que forma 2N2O5. E o ΔH? Isso daqui, 76,6 vezes 2, dava 153,2. Tá? Somando esse, esse aqui é sinal negativo, tá? Isso aqui tudo somando dá um ΔH igual a mais 28,7 quilojoules. Esse daqui era a resposta. Então, quem acertou os valores de ΔH ganhou metade. Quem acertou só as reações aqui ganhou metade, né? Quem acertou ambas ganhou a questão inteira. Acho que essa era a questão mais difícil da prova, né? Dada a reação abaixo, respondo o que se pede. Mostre a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração. Aqui. Então, em termos de concentração, Kc.
Veja que todo mundo aqui é gasoso, então Kc vai ser igual à concentração do NO ao quadrado, que é produto, sempre vão os produtos em cima, elevado ao seu coeficiente, só tem um produto, dividido pela concentração dos reagentes, N2, vezes a concentração do O2. E era só isso. O que deve ser feito com a temperatura da reação para formar mais NO? Eu quero formar mais NO. O que é que eu tenho que fazer com a temperatura? Primeiro eu preciso ver se a reação direta é este sentido aqui. O que ela é? Se ela é endotérmica ou exotérmica. Este sentido aqui é o sentido que é mostrado aqui, ó. Esse que aparece aqui é o sentido da reação normal, reação direta, flechinha para o lado de lá, né? Para o lado direito. Então, ela é endotérmica. Ou seja, para a reação ir neste sentido aqui, eu tenho que ajudar a reação endotérmica a acontecer. Endotérmica é uma reação que absorve calor, né? É uma reação que, para acontecer, precisa absorver calor. Então, como é que eu faço para favorecer a formação do NO? Eu vou ajudar ela a receber calor. Ou seja, eu vou dar calor para ela, que dela pega esse calor e absorve. Então, se eu aumentar a temperatura, aumentando a temperatura, a reação vai no sentido de absorver esse calor, ou seja, vai no sentido da reação endotérmica, tá? O que deve ser feito com a concentração de N2 para formar mais NO? O que deve ser feito com a concentração desse daqui para formar mais NO? Ora, a gente sabe que o equilíbrio, ele sempre vai voltar para o equilíbrio em termos de concentração, formando de quem está faltando. Se eu aumentar a concentração de N2, eu tenho mais N2 do que NO. Então, a reação vai formar mais NO, porque está faltando dele, né? Para voltar para o equilíbrio. Se eu aumentar N2, eu estou com excesso de reagente. Então, ele vai formar produto, né? Então, para formar mais NO, o que eu tenho que fazer com a concentração de N2? Aumentar também, né? Aumentar a concentração de N2. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que tenha dado para entender a resolução da prova. Quando vocês estiverem com as provas de vocês, confiram, refaçam, se tiverem dúvida, voltem no vídeo, tá? E busquem o atendimento para quem tá precisando aí fazer a recuperação, tá certo? Um abração, se cuidem!